Pirâmides. Há mais de 2000 anos, geógrafos na Grécia Antiga catalogaram as 7 maravilhas do mundo. Todas estas maravilhas antigas já desapareceram da face da Terra há muito tempo, exceto uma, a mais antiga. Através de um corredor escuro que nos leva ao passado, uma trilha nos guia até a câmara funerária de um rei-deus. Cercado por 2 milhões de blocos de granito e calcário, alguns pesando até mesmo 7 toneladas, a câmara foi criada com o intuito de ser o invulnerável local de descanso do faraó Quéops, senhor do Alto e do Baixo Egito, e a encarnação dos deuses Horus e Osíris. Este é seu túmulo. Em uma planície desértica a 40 quilômetros a oeste do Cairo, localizam-se os maiores túmulos jamais construídos. Os locais do descanso final de Quéops, Quéfren e Miquerinos, pai, avô e neto. O rio Nilo. Suas águas sustentam a vida e deram origem à civilização que tornou possível a construção das pirâmides. Antes mesmo que se começasse a registrar a história, em um deserto árido e estéril, povos nômades cultivavam a terra nas margens do rio. Enchentes anuais fertilizavam seus campos com o rico sedimento do leito do rio. Posteriormente, elaborados sistemas de irrigação foram construídos para trazer água para campos afastados do rio. Começou a se formar uma sociedade de governo centralizado, uma hierarquia de reis, cortesãos, oficiais e estudiosos que presenciaram o nascimento de uma nação com o conhecimento e a imaginação para criar maravilhas diferentes de qualquer outra que o mundo já tivesse visto. As pirâmides marcam o início dos primeiros registros da história. Por volta da época em que elas foram construídas, aproximadamente entre 2700 e 2550 a.C., deu-se início aos primeiros registros da civilização, imagens da vida e crenças de um povo antigo. Os antigos egípcios acreditavam na imortalidade. Eles pensavam que sua civilização duraria para sempre. Nas paredes dos túmulos e templos funerários, as imagens de vida após a morte. Uma vida que eles acreditavam que seria bem parecida com a vida na Terra, apenas de alguma forma mais longa e mais confortável. No Egito Antigo, o faraó ou rei era visto como filho de Deus e, como tal, recebia o Ka, mostrado neste hieróglifo de mãos estendidas. Ka era a alma ou força da vida que passava dos deuses para o seu povo através do faraó. Assim, o faraó era venerado tanto em vida quanto em morte, como a fonte da imortalidade.
Quando o faraó morria, acreditava-se que ele se transformasse em um deus com poderes especiais para influenciar o destino dos vivos. As pirâmides foram construídas para preservar o corpo do faraó, que era mumificado para durar por toda a eternidade e para preservar seu Ka. As pirâmides eram uma estrutura central de complexos funerários maiores que incluíam templos onde os vivos podiam adorar e fazer oferendas para estátuas dos reis deuses falecidos. A mais famosa e mais misteriosa destas estátuas é a Esfinge. Com a cabeça de rei e o corpo de leão, seu significado tem fascinado e intrigado estudiosos por milhares de anos. Esculpida em um único bloco de pedra, a criatura observa enigmática, como que guardando os segredos do antigo deserto. Nem mesmo as maiores catedrais da Europa conseguem igualar-se ao impressionante tamanho das pirâmides. Cada lado da Grande Pirâmide é maior do que 7 campos de futebol. Sua base cobre mais de 32 hectares e ela ultrapassa a altura de um arranha-céu de 40 andares. Muitos acreditam que as pirâmides não poderiam ser obras de meros mortais equipados apenas com ferramentas rústicas. Em vez disso, como muitos dizem, os deuses em pessoa, ou mesmo visitantes de outro planeta, devem ter dado uma ajuda na construção. Apenas a época moderna foi capaz de produzir uma explicação plausível para como este extraordinário feito de engenharia e construção foi alcançado. Primeiramente, foi escolhido um local que tivesse um terreno sólido o bastante para suportar o imenso peso da pirâmide. Então, a área foi analisada de forma que os 4 lados da pirâmide ficassem perfeitamente orientados de acordo com os 4 pontos cardeais. Para nivelar as fundações, uma grade de trincheiras foi construída. Água, despejada dentro das trincheiras, foi usada como nivelador. Uma corda foi esticada entre 2 postes de igual altura, colocados de maneira a tocar a água. O chão foi então nivelado até que varas de mensuração mostrassem que a superfície estava paralela às cordas. Algumas das pedras de calcário eram provenientes de uma pedreira no local de construção. Outras foram cortadas das margens do Nilo e trazidas para o local por barcas. As pedras eram então puxadas sobre toras de madeira até o local de construção. Rampas imensas foram construídas para servir como caminhos para os enormes blocos. Até 200 homens podem ter sido usados para arrastar com arreios um único bloco que poderia pesar mais de 7.500 quilos. Rampas íngremes tornavam possível o acesso aos níveis mais altos da pirâmide. Depois da pedra final ser colocada sobre a última fileira de pedras, pedreiros revestiam o exterior com camadas de um fino calcário branco, deixando a superfície lisa e brilhante. Um fragmento do calcário ainda pode ser visto no topo da pirâmide de Khafre. Acreditou-se por muito tempo que as pirâmides haviam sido construídas por escravos. De que outra forma poderiam ter sido recrutados tantos trabalhadores para esta tarefa prodigiosa? Mas hoje, egiptólogos acreditam que os trabalhadores não eram escravos, e sim camponeses organizados em times ou turmas. Eles trabalhavam em turnos por vários meses a cada ano, através das décadas necessárias para terminar o projeto. Eles trabalhavam motivados porque viam neste cansativo e árduo trabalho uma elevada vocação, uma oportunidade de servir seus reis que se tornariam deuses.
mais de 80 pirâmides ainda existem no Egito. Todas elas foram construídas em menos de 2 séculos. E então, de repente, as construções misteriosamente cessaram. Ironicamente, as pirâmides falharam na sua principal função de proteger os faraós enterrados dentro delas. Há muitos anos, ladrões invadiram a aparentemente inexpugnável pedra e esvaziaram as câmaras sagradas dos seus tesouros e sarcófagos. Mesmo assim, sacerdotes seguidores de Quéops ainda realizavam seus cultos nas ruínas do seu templo 2000 anos depois do faraó ter sido enterrado dentro da sua impressionante tumba. Desta forma, a antiga religião do Egito persistiu por pelo menos o mesmo tempo de existência do cristianismo. Embora as pirâmides tenham sido invadidas e saqueadas tanto por imperadores e sultões quanto por ladrões comuns, e embora sua brilhante superfície branca tenha sumido há muito tempo, seu poder e mistério permanecem inabaláveis, a primeira e última grande maravilha do mundo antigo.